continuidade ao nosso papo sobre as vanguardas europeias. E sem perder tempo, a gente já adentra ao assunto sobre o expressionismo. O expressionismo ele foi uma corrente que teve origem na Alemanha em meados dos anos de 1905. Nesse ano se deu a criação de um grupo chamado A Ponte, um grupo alemão que propunha uma nova arte nesse início de século XX. O expressionismo desenvolveu-se como uma reação ao impressionismo. Como assim, professor? Enquanto o impressionismo ele prezava pela questão da luz, pela questão da transformação da natureza em decorrência da luz, o expressionismo já procurava retratar as inquietações do ser humano no início do século XX. Que inquietações eram essas? Bom, o homem daquele tempo, daquela época, estava mergulhado num clima de tensão. Tensão essa que desencadearam as duas grandes guerras mundiais. E esse movimento, ele teve grande influência do pintor holandês Vincent van Gogh, integrante do pós-impressionismo, conforme a gente viu lá na aula anterior. Subseguindo, a gente se depara com o quadro A Noite Estrelada de Van Gogh. Percebam, pessoal, que ele já consegue transmitir uma carga de sentimento muito elevada através de pinceladas soltas, pinceladas rápidas, pinceladas intensas, ainda seguindo a proposta do impressionismo, mas desencadeando uma carga exacerbada de emoção. Quando a gente fala de expressionismo, a gente fala de emoção, de angústia, das dores, das inquietações do ser humano no início do século XX. O expressionismo inspirou-se na obra O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, que viveu entre 1863 e faleceu em 1944. Bom, esse é o icônico quadro O Grito de Edvard Munch, pintor norueguês que deu o pontapé inicial a esse movimento. Percebam, pessoal, que esse quadro ele ainda foi composto no finalzinho do século XIX e foi a partir dele que surgiu esse movimento intitulado expressionismo. Características: contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sentimentos densos como a angústia e a solidão. Isso é muito importante você lembrar na hora da prova, que o expressionismo, diferente do impressionismo lá do século XIX, não trabalhava a questão da luz, da transformação da natureza diante da luz, mas trabalhava a angústia, a solidão, as inquietações do ser humano. Dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta na pintura de grossas camadas de tinta, valorização de temas sombrios, trágicos. Voltemos ao quadro O Grito. Percebam, pessoal, que o Edvard ele utilizou pinceladas bem densas, bem grotescas, camadas sobre camadas, e além disso ele prezou por cores quentes, cores que denotam uma sensação de inquietação, de agitação, de angústia, e é como se tudo isso desencadeasse um grande grito naquela época. A próxima vanguarda que nós iremos estudar na aula de hoje é o futurismo. A gente não precisa raciocinar muito por que futurismo, porque foi um movimento que prezava pela velocidade, pela máquina, pelo progresso. Esse movimento artístico e também literário surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos desse movimento rejeitavam o moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos no final do século XIX. Além disso, os pintores, os artistas e os escritores futuristas também prezavam pela violência e pela guerra, porque eles acreditavam que através desses elementos o homem alcançaria o progresso, o desenvolvimento. Os primeiros futuristas exaltavam a guerra, conforme eu já citei para vocês, e a violência. O futurismo desenvolveu-se em todas as artes e influenciou diversos artistas,
como Giacomo Balla, que depois fundaram outros movimentos modernistas. Características do futurismo: valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, ligação ideológica com o fascismo, regime autoritário daquela época, ruptura com o passado, utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo. Ok, pessoal? Vejamos algumas obras futuristas. Essa é uma obra intitulada Automóvel, mais velocidade, mais luz. Percebam que até mesmo aqui no título da obra, o artista ele faz uso de elementos da matemática, prezando pela ciência, prezando pelas ciências exatas, não é? Então percebam que as pinceladas dele, diferente lá do expressionismo, já vai denotar o quê? Velocidade, dinamismo, projeção sempre para frente, ok? Automóvel, mais velocidade, mais luz, de Giacomo Balla. Este quadro ele foi pintado em 1913, um ano antes do estupim da Primeira Guerra Mundial. Percebam que as linhas elas nos passam ideia de velocidade, de projeção, como se fosse um automóvel mesmo, correndo em alta velocidade. E olha que os automóveis daquela época nem alcançavam tanta velocidade assim, não é? Por isso que ele é considerado um quadro de vanguarda. Dinamismo de um jogador de futebol, de Umberto Boccioni, também de 1913. Percebam, pessoal, que as linhas que ele utilizou aqui também denotam movimento, denotam dinamismo. Quando a gente fala de futurismo, a gente lembra de dinamismo, de projeção, de velocidade, de dinâmica. E para finalizar, nós temos o dinamismo de um automóvel de Louis de Rousseau, também pintado em 1913. Ele é bem parecido com o quadro do Giacomo Balla, né? Pelas linhas, pelos cones, pelas projeções que denotam velocidade. Aqui a gente percebe que eles sempre, na maioria das vezes, claro, vão utilizar linhas retas, linhas dinâmicas, prezando, fazendo uma espécie de apologia ao progresso, à tecnologia que estava em ascensão naquela época. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido este assunto. Qualquer coisa, podem me chamar no PV, para quem tem o meu contato. Tem material para vocês na plataforma. Eu vou disponibilizar também este slide para que vocês possam incrementar mais os estudos de vocês. Até logo!